Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou o Thiago Prates e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é mais difícil na nossa caminhada enquanto seres espirituais, que são as nossas quedas, né? Uma vez que a gente se coloca na proposta de estar caminhando na vida e a gente foca todos os nossos objetivos pautados numa experiência espiritual, ou seja, pensando que nós somos seres espirituais vivendo um momento material e não o contrário. Então, quando você trabalha essa consciência dentro de si, você começa a entender a vida de uma outra forma, sobre uma outra perspectiva. Você começa a olhar para os seus problemas, para as pessoas, para as situações que ocorrem numa outra perspectiva. Porém, esse estado, que é um estado de consciência, eu chamo de um estado de harmonia com as leis divinas, porque quando a gente está consciente dessa condição espiritual e a gente consegue aplicar, a gente fica numa espécie de harmonia com o nosso Criador, uma forma da gente se relacionar com o nosso Criador, da gente praticar essa relação. E isso cria em nós um estado de harmonia. Só que a gente não consegue manter esse estado de harmonia o tempo todo. Por algum motivo, provavelmente pela condição humana, ou seja, o momento que a gente está, o nosso grau de evolução nesse momento, que é de espíritos imperfeitos, vivendo num mundo ainda primitivo. A gente sabe que o nosso mundo é primitivo diante de tudo que acontece nele, diante das transgressões mais básicas da lei, como tirar uma vida, por exemplo, gerar sofrimentos, flagelos, desigualdade. Tudo isso são características de seres imperfeitos. Então a gente sabe que a gente está dentro dessa classe. Mesmo enquanto espíritos imperfeitos, a gente consegue entrar em estados de harmonia. A gente consegue se empenhar, criar essa noção de responsabilidade, de respeito, de uma relação mais positiva com o outro, de igualdade, fraternidade. E aí, quando a gente consegue elevar o nosso pensamento e as nossas vibrações, a gente entra nessa harmonia. Só que a gente não consegue manter. Isso é uma característica da nossa imperfeição. E aí eu conheci recentemente a metáfora do surfista. Perguntaram para um entrevistador, o programa era sobre exatamente esse assunto, como se manter em harmonia. Fizeram essa pergunta para o entrevistador, mas como que nós, com todas as dificuldades, com todos os problemas que nós temos, como é que a gente consegue se manter nesse estado de harmonia por mais tempo? E aí ele falou uma coisa muito legal, que para mim fez muito sentido. Falei, vou gravar um vídeo sobre isso porque quero compartilhar isso com os meus amigos. Ele comparou o ser humano como um surfista, onde estar em cima da onda, aquele momento que o surfista pega a onda, e se estabiliza em cima da onda, é um momento de harmonia. Então, para nós, seria essa representação, de estar surfando, de estar ali na crista da onda. Aquele momento é o momento que a gente consegue entrar em harmonia com o todo, com as leis divinas e com o nosso próprio Criador. Mas pela nossa condição humana, e pela dinâmica das leis que regem, inclusive, o nosso mundo material, pensando no surfista, o surfista ele não consegue ficar na crista da onda por um longo espaço de tempo. Ele não consegue ficar ali um dia inteiro, por exemplo.
Então, o que acontece? Ele cai. Ele cai e às vezes a própria onda leva ele para baixo, para o fundo, né? Vem aquele atropelamento, aquele monte de coisa, ele cai. Mas assim que ele cai, ele volta para a superfície e começa a dar as braçadas de novo para buscar a próxima onda. E assim ele fica, passa ali o seu tempo tentando pegar a melhor onda. E aí esse surfista acaba o dia, ele vai para casa, ele sai do mar, ele vai para casa, né? Vai dormir, vai fazer as suas necessidades, vai cuidar um pouco da sua vida, mas ele está sempre pensando na próxima oportunidade de pegar uma onda. Veja, isso realmente é uma metáfora, uma representação muito legal dessa nossa busca por harmonia, né? Assim como um surfista, a gente não vai conseguir ficar na crista da onda muito tempo. Por quê? O nosso corpo, a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura energética, né? Tudo isso ainda é pesado para nós. Então a gente cai, né? A gente cai, a gente se afunda, às vezes a gente até se afoga, entra em desespero, mas o que é importante? O importante é a gente estar sempre em busca de uma nova onda, de uma nova oportunidade. Então, assim que eu abro os olhos na superfície, puxo o ar, né, eu devo começar as braçadas para entrar de novo nesse estado de harmonia pelo tempo que eu conseguir. E aí, assim como na metáfora, vai ser a nossa vida. A gente vai conseguir aumentar esse estado e aumentar o tempo na crista da onda através da nossa prática. Então, o surfista que pratica bastante, ele consegue dominando toda aquela dinâmica, toda aquela aerodinâmica mesmo da prancha, do mar, da água, do vento, né? E ele consegue estabelecer ali alguns segundos a mais, alguns minutos a mais surfando na crista da onda. Assim, nós, enquanto buscadores, enquanto filósofos, enquanto cristãos, a gente também vai buscando esse estágio, né? E essa condição de estar surfando, estar em harmonia por mais tempo. A certeza é que a gente vai cair. Então, o que importa é a gente retomar o processo, porque não tem ser humano, né, encarnado e na condição que a gente está, que não caia. Então, a pessoa que você mais admira, a pessoa que é a sua referência, mesmo essa pessoa, ela cai, né? Em algum momento você vai ter que lidar com a queda dela, assim como a gente tem que lidar com a queda de um surfista profissional que a gente gosta e que pegou uma ótima onda e acabou o momento daquela onda. E assim é conosco também. Agora, alguns de nós vão tentar se tornar surfistas profissionais, que é o que nós devemos fazer, que é aquele surfista que tem bastante empenho, que passa, né, a maior parte dos dias do ano dentro do mar tentando buscar aquela onda. Alguns de nós vão morar perto da praia e de vez em quando vão até lá para pegar algumas ondas, para se divertir, fazer aquilo como um hobby, né? Alguns de nós moram longe do mar e pega o carro e vai lá 1 ou 2 vezes por ano para pegar uma onda de vez em quando. E tem aqueles que não pegam onda nenhuma, mas que gostam de assistir. Gostam de ir, de ficar olhando, de ficar contemplando a paisagem, mas tem medo ainda de se arriscar a pegar onda. E tem aqueles que não gostam de mar, né? Que não se arriscam, que não chegam nem perto e que nem querem conhecer. E também tem aqueles que não têm condições de ir até o mar, que gostariam, mas que ainda não conseguem. Tudo isso se aplica na metáfora do surfista a essa nossa condição de estar buscando harmonia, né? A gente pode até sair do mar porque a gente tem que dormir, tem que cuidar um pouco de outras necessidades, mas a gente tem que estar sempre de olho nele. Mesmo que a gente se afastar um pouquinho do mar, a gente pode ouvi-lo e ouvir o quebrar das ondas e estar sempre em sintonia com ele. Ou mesmo que a gente precise se afastar um pouquinho mais, a gente pode sentir a maresia, né? A vários quilômetros do mar, por exemplo,
a gente sente os efeitos da maresia, a gente sabe que o mar está ali, e basta eu me empenhar e me direcionar a ele que eu logo chego. O que a gente não pode fazer é se afastar muito dele, que aí não dá mais para sentir o seu cheiro, não dá mais para sentir o seu som, né? E quanto menos ver esse mar. Então a gente precisa estar sempre olhando para ele, e cada vez mais, se a gente precisar mudar para a praia, comprar uma casa na praia, né? Se a gente precisar ajeitar a nossa vida para se tornar um surfista profissional, para a gente poder estar na água, para a gente estar podendo buscar a onda, para a gente estar a todo momento dando as braçadas para estar naquele estado de harmonia, né? Então eu gostei muito dessa metáfora do surfista, me fez pensar em muita coisa, né? Essas histórias, elas representam aí, tem, né, a representação no nosso mundo interno, e me ajudou a elaborar uma série de ideias, principalmente nesse meu compromisso comigo mesmo de tentar estar caminhando num caminho melhor, né? Num caminho de luz, de estar trilhando um caminho de mais luz, de mais amor e de mais compromisso com o que eu acredito que é bom. E então queria compartilhar isso com vocês. Espero que vocês também pensem nas suas questões, nas suas vidas, e desejo sorte para todos nós nessa caminhada, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.